Certas pessoas, em razão do cargo, do mandato ou da função que exercem, caso sejam acusados da prática de uma infração penal, não serão julgados em primeira instância, como acontece com a maioria das pessoas, mas sim diretamente no tribunal. STF, STJ, TRFs, TJs, a depender da função exercida. Ou seja, essas pessoas gozam do chamado foro por prerrogativa de função, conhecido vulgarmente como foro privilegiado. Por exemplo, o presidente da República, os ministros de Estado, os deputados federais e os senadores da República, a princípio, serão julgados diretamente do Supremo Tribunal Federal. Os governadores de Estado e desembargadores serão julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Prefeitos municipais, deputados estaduais, juízes e membros do Ministério Público serão julgados nos tribunais de justiça. Se houver interesse da União, o julgamento ocorrerá num dos tribunais regionais federais. Observem que esses que eu acabei de citar são apenas alguns exemplos. Outras autoridades também possuem um foro por prerrogativa de função. Ministros do STF, do STJ, procuradores de justiça, secretários de Estado. Atenção que não há previsão de foro por prerrogativa para vereadores e delegados de polícia. Por ter início diretamente num tribunal, esses processos criminais são chamados de ação penal originária. A razão é porque eles, os processos, se iniciam, se originam, não em primeira instância, mas sim diretamente, originariamente, num tribunal. Registre-se que o foro por prerrogativa de função é uma exceção que visa proteger a função, o cargo, o mandato, e não a pessoa propriamente dita. Tanto que, finalizado o cargo, o mandato, a função, sem o julgamento, o processo deve ser encaminhado à primeira instância. Entrando mais precisamente no tema, é importante registrar que o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função vem mudando ao longo dos anos. Até 1999, vigorava o entendimento contido na súmula 394 do Supremo, aprovada em 1964. Pela súmula, o foro por prerrogativa de função prorrogava-se, isto é, era mantido, continuava, ainda que a função fosse perdida, mas desde que o crime tivesse sido praticado durante o exercício funcional. Quando eu falo em função, eu me refiro também a cargo e a mandato. Pois bem, a súmula 394, como eu disse, cancelada em 99, tinha a seguinte redação: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Vou exemplificar para tentar facilitar. Vamos supor que um deputado federal fosse suspeito de um crime praticado durante o exercício do mandato. Nesse caso, ainda que ele, deputado federal, por alguma razão viesse a perder o mandato, seja pela cassação, seja pela renúncia ou até mesmo pela não reeleição, o foro por prerrogativa de função no STF seria preservado. Quer dizer, mesmo com o final do mandato, o processo do deputado federal continuava no Supremo. Importante realçar que pouco importava se o crime tinha ou não relação com o exercício do mandato. Bastava que o crime fosse praticado durante o mandato, seja qual fosse o crime, para que o foro por prerrogativa de função fosse firmado no STF. Atenção, firmado e mantido, pois, vou repetir mais uma vez, mesmo com o fim do mandato, o STF continuava competente para julgar o processo criminal. Com o cancelamento da súmula 394 em 99, o entendimento passou a ser o seguinte: cassado o mandato, o cargo ou a função, cessa igualmente o foro por prerrogativa de função. O processo, porém, não era encaminhado necessariamente à primeira instância. Não. Poderia ocorrer, por exemplo, de o acusado perder uma função com previsão de foro por prerrogativa e ganhar outra. Nesse caso, o processo seguiria para o, digamos, novo foro por prerrogativa. Mais uma vez, vou tentar exemplificar.
Se o crime foi praticado na época em que o suspeito era governador de estado, seu processo deveria ocorrer perante o STJ. Entretanto, se no curso do processo o suspeito fosse eleito deputado federal, o processo criminal deveria ser encaminhado ao STF, onde os deputados federais têm o foro por prerrogativa. Quer dizer, o processo seguia para o foro por prerrogativa de função da nova função, do novo cargo, do novo mandato. O processo criminal só desceria para a primeira instância se, com a perda da função, não fosse adquirida nenhuma outra com previsão de foro por prerrogativa. Acontece que, em 2002, a súmula 394 foi restabelecida, pelo menos parcialmente, através da Lei 10.628, que alterou o artigo 84 do Código de Processo Penal. No parágrafo 1º desse artigo 84, foi previsto que, caso o crime praticado, supostamente praticado, tivesse relação com o exercício funcional, o foro por prerrogativa de função deveria persistir, mesmo após o fim da função. A novidade, e por isso eu falei em restabelecimento parcial da súmula 394, era que, para prorrogação, para manutenção do foro por prerrogativa, no STF, STJ, TRF ou TJ, o crime imputado tinha que ter relação com a função exercida, o que não era necessário quando ainda vigorava a súmula 394. No parágrafo 2º, a Lei 10.628 previu o foro por prerrogativa de função para os casos de improbidade administrativa, que é uma ação civil e não penal. O fato é que, em 2005, o STF entendeu, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 2797, que as alterações promovidas no artigo 84 do CPP pela Lei 10.628 eram inconstitucionais. Quer dizer, restabeleceu-se o entendimento segundo o qual, com o fim do cargo, mandato ou função, finda-se da mesma forma o foro por prerrogativa, ainda que o crime supostamente praticado tivesse relação com o exercício funcional. Em 2018, mais de 15 anos depois, o STF, ao julgar uma questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, mudou mais uma vez o entendimento. Na verdade, fez alguns ajustes. A partir de então, de 2018, passou a vigorar o entendimento reafirmado em inúmeros julgados de que só haverá foro por prerrogativa de função se estiverem presentes concomitantemente duas condições. Uma, o crime deve ser praticado durante o exercício funcional. E dois, deve haver uma relação entre o crime e a função exercida. Vejam bem, essas duas condições precisam estar presentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Assim, ainda que o suspeito goze de função que enseje foro por prerrogativa, ele será processado no juízo de primeiro grau se o crime tiver sido praticado antes de assumir a função. Assim, ainda que o suspeito goze de função que enseje foro por prerrogativa, ele será julgado no juízo de primeiro grau se o crime tiver sido praticado antes de assumir a função. Da mesma forma, se o crime praticado não tiver relação com o exercício funcional, não haverá foro por prerrogativa, mesmo que o suspeito esteja no pleno exercício da função. Antigamente, uma lesão corporal culposa de trânsito, por exemplo, ensejava o foro por prerrogativa. Hoje não mais, pois esse crime não tem qualquer relação com o exercício da função. Outro dado importante é que, com o fim da função, chega ao fim definitivamente o foro por prerrogativa, ainda que o suspeito alcance uma nova função ensejadora de foro por prerrogativa. Por exemplo, se determinada pessoa é acusada de cometer um crime relacionado com a função enquanto é deputado estadual, seu processo criminal deve correr perante o Tribunal de Justiça do Estado onde exerce o mandato legislativo. Agora, se essa mesma pessoa venha a ser eleita senador da República, seu processo não vai mais para o STF, como ocorria antes, mas sim para a primeira instância.
Se bem que tem o caso do Flávio Bolsonaro, né? Em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que, mesmo ele sendo eleito senador, o processo dele deve correr no TJ do Rio. Mas eu acho que essa decisão não vai durar muito tempo, não. Portanto, com a perda da função, ainda que outra seja alcançada, não haverá foro por prerrogativa e o processo deve ser encaminhado à primeira instância. A única hipótese de o foro por prerrogativa ser mantido é se o acusado for reeleito, reconduzido, mantido no mesmo cargo, mandato ou função. Utilizando o exemplo que eu dei há pouco, do deputado estadual que se elegeu senador, lembram? Pois bem, se o deputado estadual se reeleger para um mandato consecutivo, ele manterá o foro por prerrogativa de função. De outra forma, não. Essas eram as informações mais importantes, mais relevantes sobre o foro por prerrogativa de função. Quem quiser se aprofundar nesse tema, relevantíssimo para o direito processual penal, aconselho a leitura do inteiro teor do acórdão proferido pelo plenário do Supremo na ação penal 937 do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado. Valeu!